E Deus criou o mundo. Criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé. Pastor Joaquim Gonçalves nos traz fé para vencer. Se foi carne naquele dia por meio do Filho, o noivo, então também é carne hoje por meio da noiva. Ao nascer do sol, e passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. De joelho é melhor. Irmão Humberto cantando em momentos no tabernáculo da fé. Um pastor no caminho passou, muito aflito a pensar. Sua igreja era fria, sua alma vazia, sem ter o que dar. Avistou um guri, trabalhando a sorrir, ajoelhado no pó. Banco lhe ofereceu e o guri respondeu: de joelho é melhor. Essa voz ecoou e bem alto falou, e o pastor refletiu. Todo dia passou, quando a noite chegou, foi deitar, não dormiu. Procurou esquecer para adormecer, mas foi sempre pior. Parecia até ver o garoto a dizer: de joelho é melhor. É melhor, de joelho é melhor, na alegria ou na dor, sempre orando ao Senhor, de joelho é melhor.
falou que devia orar. E a orar começou, e o Senhor o ajudou a reconciliar. Sua igreja que estava sem luz, não brilhava, tornou-se um farol. E ele alegre viveu depois que entender. De joelho é melhor. Essa história eu ouvi e assim compreendi que devia orar. Se você, meu irmão, vive em tribulação, sem poder suportar, busque a Deus em oração e os males se vão espalhando ao redor. Humilhado a seus pés, vence as lutas cruéis. De joelho é melhor. De joelho é melhor. De joelho é melhor. Na alegria ou na dor, sempre orando ao Senhor. De joelho é melhor. Se foi carne naquele dia por meio do Filho, o noivo, então também é carne hoje por meio da noiva. Ouvintes, esta é mais uma conclusão apostólica através do profeta desta era, na mensagem ao nascer do sol. Se foi carne naquele dia por meio do Filho, o noivo, então também é carne hoje por meio da noiva. Ele disse isso quando fez um relato acerca de uma repreensão que ele recebeu através de uma mulher pregadora. Uma mulher pregadora repreendendo ao profeta de Deus. E ela disse: agora, sem dúvida, você está tomando o lugar de Deus. Isto por quê? Porque na mensagem Casamento e Divórcio, que foi dado ao profeta através do pilar de fogo, quando ele entregou a mensagem, ele ficou desesperado, vendo que muitos casais, pais, mães, estariam com o rosto entre as mãos, pensando o que fazer. E quando Deus deu a ele a palavra,
para declarar que eles estavam perdoados e que não fizessem aquilo mais. Não vivessem casando e divorciando como estava sendo o espírito, costume, e é até hoje, do americano. Então, se referindo àqueles que realmente haviam recebido a mensagem como águias de Deus, ele disse que os seus pecados estavam perdoados, que não fizessem mais aquilo. Então, essa mulher pregadora, ousadamente, repreendeu o profeta neste nível. Agora, sem dúvida, você está tomando o lugar de Deus. Mas o profeta respondeu que não era bem assim. Ele fez menção do que Jesus havia dito a São Pedro e aos apóstolos, que aqueles a quem eles retivessem os pecados, então ficaria retido. E aqueles a quem eles perdoassem estariam perdoados. Aqueles que fossem escritos aqui na terra, por eles, então, estariam escritos nos céus. Quando ele disse, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, São Pedro fez essa declaração. Jesus lhe respondeu, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus te o tem revelado. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a ti te dou as chaves, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra, então será desligado nos céus. Essa é aquela revelação divina da palavra, a palavra feita carne. Aí é quando ele disse, se foi carne naquele dia por meio do Filho, isso quer dizer, a palavra estava em carne, o Verbo se fez carne, o noivo. Então, agora também é através da carne, através dos apóstolos, através dos profetas, através da igreja revelada. Jesus disse, aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes são retidos. São João capítulo 20, verso 23. A Igreja Católica toma isso e o atribui diretamente aos seus sacerdotes. Porém, isso não é correto. Não é bem isto. Foi a palavra espiritual e revelada a que o fez. Por isso, lhes mandou que fossem batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque ele sabia que eles bem sabiam quem era ele, Jesus. Ele falou com eles para batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, porque ele bem sabia que os apóstolos, que eles sabiam quem era Jesus. Sabiam qual era aquele nome que ele estava pedindo.
Já visto que em Atos 2:38 e as referências, os apóstolos batizaram usando esse nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Foi a este tipo de gente, considerada nas Escrituras como águias de Deus, que receberam esta comissão. Então, se naquele dia isso passou para a carne, para o homem, para o apóstolo, então ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, um certo ministro também interrogou sobre isto. Pensa você que é muito necessário que um homem seja batizado no nome de Jesus Cristo? A resposta do profeta é exatamente a de Pedro. Sim, senhor. Mas ele foi mais adiante, o ministro. Mas, irmão Branham, mesmo depois de haver sido batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a resposta foi essa: sim, senhor, porque a verdade é que tal pessoa não tem sido batizada. Você pensa assim, então daqueles do passado, Deus não cobra deles o que cobra de nós na última era. Todas as coisas foram restauradas. A quem mais é dado, mais é exigido. Então, tal pessoa que é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sem usar o nome, não é batizada. Ela não tem sido batizada de maneira alguma. Em nenhum nome. Essa é a resposta do profeta. Isso deve interessar, deve ser uma grande mensagem para todos que estão nos ouvindo, porque essa é a mensagem ao nascer do sol. Agora, sempre a razão foi posta diante da palavra de Deus, entre a palavra e Deus, para aquele que não é águia. Porque o tema dessa mensagem está muito preso nesse assunto tremendo, natural da águia, cujo o ovo foi chocado por uma galinha. Então ela entendeu a voz de quem estava chamando. Ela não tinha uma razão ali entre ela e aquela voz. Mas a galinha tinha, os pintinhos tinham. Eles não entenderam nada, que linguagem era aquela. Aquilo os levaram a temer, a correr, a esconder. Mas a águia, a quem foi dirigida aquela voz vinda do alto, entendeu que ela deveria sair dali. Isto quer dizer, ela entendeu que deveria ser batizada em nome do Senhor Jesus Cristo. Ela entendeu que Deus enviou um profeta, Elias, na sua 4ª manifestação, manifestando o ministério do Filho do Homem. Junto disto, o ministério do 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Não há nenhuma razão entre isto e nós, aqueles que temos ouvido esta voz, sem nenhum tropeço no meio disto.
O eleito não vive cheio de interrogações, de especulações sobre terceira puxada, sobre trovões, sobre nada disto. O profeta chama a atenção: o homem a quem foram dadas as chaves, ele disse, em nenhum outro nome há salvação. Veja como ficou abolida a razão entre o batismo de Atos 2:38 com Mateus 28:19. Porque eles sabiam qual era aquele nome. Não há outro nome dado debaixo do céu, dado aos homens, pelo qual possamos ser salvos. Não há nenhuma interrupção nisto, embargo para aquele que é águia. A salvação vem somente no nome de Jesus Cristo. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Tudo isso é Bíblia. Não há nenhum outro nome, nenhuma igreja, nenhuma hierarquia, nenhum título, nem nada, pois ele é a rosa de Saron, o lírio dos vales, a estrela resplandecente da manhã, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, Jeová Jiré, Rafa, Manassés, todas estas coisas. Ele é todas estas coisas. Então não há salvação em nenhum destes títulos. No nome de Jeová, não há salvação. Rosa de Saron, ainda sendo ele, se referindo a ele, porém não há salvação. Pai, Filho e Espírito Santo, não há salvação nesses títulos. Há salvação somente no nome de Jesus Cristo. Agora, qual é o embargo que um eleito tem? Qual é a dificuldade que um eleito tem em ver isto? Você encontra salvação no nome Rosa de Saron? Estrela da manhã? Pai, Filho e Espírito Santo? O próprio Senhor Jesus disse, em meu nome. Ele disse que se pregasse o seu nome e o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Lucas registrou assim. O que diz o eleito? O que diz o Filho de Deus? O que diz a águia de Deus quando ouve esta voz, essa chamada da águia-mãe? Veja lá na história da águiazinha. O que ela fez? Ela ficou assustada, correu, escondeu debaixo das asas da galinha, do sistema que a criou? Não. Mas as demais aves não entenderam nada. O galo, o líder, começou a rosnar ali, advertindo, cuidado, é falso profeta, cuidado, isto é seita, é heresia. Mas a águia disse, não, isto é assim, diz o Senhor, isso é a voz do meu Pai. Jesus disse, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Em nome de Jesus Cristo, você tem paz nesta hora, porque ouviu e reconheceu a voz do Pai.
em nome de Jesus Cristo. Amém.